nós já conversamos sobre o sistema cardiovascular, nós já conversamos sobre o sistema respiratório, passamos pelos informes sobre a pele e hoje eu convidei vocês para que a gente conversasse sobre o sistema de imunidade. O sistema de imunidade é mais um dos sistemas coordenado pelo mesmo vórtice de energia, que é o quarto centro de força. A proposta desse quarto centro de força é desenvolver as infinitas competências ligadas ao processo da emocionalização, ligados à nossa capacitação em relação aos nossos afetos, a capacidade de identificá-los, de representá-los, de deixá-los na condução dos nossos movimentos. Esse mesmo centro de força que qualifica nossas habilidades motoras, que desenvolve a nossa sociabilidade, realiza também uma organização muito, muito direta do nosso sistema de imunidade. E a glândula de representação do quarto centro de força, que é o timo, é a estrutura mor da potencialidade imune do nosso corpo físico, do nosso psiquismo ou do nosso biopsiquismo. Então, quando a gente observa o sistema imunológico, na realidade, nós vamos estar observando a inteligência biológica que cria condições para que a gente experimente, desenvolva, explore, qualifique a nossa habilidade da interação. Embora a função da interação esteja lá, conectada, estudada, relacionada com o sistema respiratório, a pele, todas as condições, toda a ambientação dos nossos vários níveis de consciência, das várias instâncias que somos, só consegue verdadeiramente desenvolver com segurança essa habilidade da interação quando o nosso sistema de imunidade, enquanto nosso sistema de imunidade está nos dando condições a esse processo. Para a leitura corporal, pensar timo significa pensar o desenvolvimento dessas competências, dessa função imunológica, nos vários níveis da nossa formação. Esses vários níveis da nossa formação, tá? A leitura chama de níveis da consciência. Existem incontáveis. Tem uma parte deles que constitui o nosso consciente. Dentro do nosso consciente está o nosso corpo biológico, que é a matriz referencial de tudo aquilo que vivemos, de como a gente pulsa e de como que a gente reage aos pulsos que nos chegam. É através do corpo físico que nós nos localizamos nas situações e podemos identificar o que cada tipo de estímulo gera em nós. Então, o nosso corpo biológico, o corpo físico, é parte do consciente. A leitura corporal considera o corpo o nosso consciente biológico. E o sistema imunitário está trabalhando no nosso consciente, incluindo o nosso consciente biológico, e está trabalhando nos níveis do nosso consciente menos consciente, no nível do inconsciente e nos incontáveis níveis da macroconsciência. Então, quando nós estamos falando de sistema de imunidade, a leitura está observando essa capacidade de manutenção da nossa integridade, a manutenção da nossa assinatura, nas camadas as mais diversas da nossa composição. E o timo é uma estrutura que guarda competências que servem diretamente a isso. Então, ele desenvolve a imunidade nos vários corpos. Ele desenvolve a imunidade biológica,
emocional, sensorial, sutil, espiritual, quaisquer nomes que a gente queira dar a esse conjunto de instâncias que nos formam. E esse sistema imunológico, que é o sistema mor de manutenção da nossa integridade, é a estrutura física e sutil que estabelece bases, que cria matrizes para que haja preparo interno para todo e qualquer processo de interação. A interação acontecendo aqui no patamar da nossa realidade diária, a interação consigo e com todos os nossos conteúdos, a interação com outras formas de vida, aquelas que identificamos e todas as que existem e nós não conseguimos ver ou perceber, a interação com todos os seres desse e de outros planetas, a interação, se a gente puder viajar um pouquinho, com os outros universos, com o que constitui o multiuniverso. Esta é a grandeza do nosso sistema imunológico. Ele se organiza numa representação mais específica, envolvendo o timo, o basto, as estruturas do sistema linfático. Ele se estrutura dentro dessa composição que nós acompanhamos, mas no plano da energia, no plano sutil, esse sistema é muito mais amplo, envolve, e já envolve mesmo as células sanguíneas, mas envolve muitas outras partes do nosso corpo, envolve, e eu quero comentar sobre algumas delas hoje, envolve muitas estruturas físicas e outras capacidades que são do nosso psiquismo, que não necessariamente estão materializadas no corpo físico, com um único fundamental propósito: desenvolver as competências que temos para o aprendizado da convivência. Então, aos olhos da leitura, a ideia primeira do nosso sistema imunitário não seria nos colocar em defesa em relação a. A ideia primária não é nos proteger do contato. A ideia primária é desenvolver nossa capacidade de interação. E à medida que vamos realizando essas interações, e como nós estamos lá no quarto centro de força, e ele está mobilizando os afetos, os nossos quereres e não quereres, o gostar e o não gostar, a afinidade ou não, a formação de vínculo ou não, a intimidade ou não, e todos esses sistemas trabalham em unidade, né? Através disso, o sistema imunitário vai ordenando as instâncias dessa competência para a convivência. Aquilo com o qual eu me afinizo, aquilo com o qual eu me adapto e aquilo com o qual eu não me adapto de jeito nenhum e sinto irque. Mas, de qualquer maneira, ele necessita que haja um processo de interação, haja um processo de conhecimento da assinatura, de conteúdos, de efeitos, de funcionalidades, porque ele é capaz de fazer as seleções necessárias a partir dos nossos afetos. E ele, o nosso sistema de imunidade, é capaz de acionar o nosso organismo, nos vários níveis do nosso organismo, as competências que precisamos para desenvolver aquela interação, para que haja a possibilidade de conhecimento, para que haja a possibilidade da troca e, consequente e inevitavelmente, a soma. O quarto centro de força trabalha com um propósito muito dirigido em relação a isso. A ideia principal do quarto centro de força é que possamos, através do contato e das sensações vividas,
possamos aumentar as habilidades, as inteligências que possibilitam que a gente vá se conhecendo, descobrindo qualidades que temos, conteúdos subjetivos, principalmente, que temos. Ele trabalha para que, através da troca e da experiência, eu possa estar em contínua renovação e reobservação dos significados que cada conteúdo tem. Enfim, é função primordial do nosso sistema imunitário que a gente mantenha a própria preservação, que a gente pratique a autopreservação, e na garantia dessa autopreservação, que também pode ser chamado de integridade, a gente possa explorar os infinitos sinais, os infinitos conhecimentos, as infinitas possibilidades que estão mais presentes em componentes desse mundo externo a mim, além de mim. Então, é assim que a gente observa o nosso sistema de imunidade. Esse sistema que a gente chama de manutenção da integridade pessoal é um sistema que dirige cada um dos mecanismos que temos para a autopreservação e que, de forma muito especial, se dedica à produção de competências, à produção de suportes que possibilite que a gente vá ampliando o espaço, ampliando os reinos de contato, para que a gente possa ser partícipe no máximo de espaços possíveis, e a gente pode considerar que dessa e de várias outras dimensões. Nós entendemos que esse sistema trabalha para que todos que somos um, dentro desse pensamento de sétimo centro, de global, todos que somos um, possamos nos conhecer, possamos nos interagir, possamos desenvolver somas, possamos trocar informação. Porque isso define essa ideia, essa escola de que somos células de uma única grande vida e que todos somos um. Se todos somos um, há de se acreditar que temos inteligências e filtros desenvolvidos o suficiente para encontrar formas de ajuste, de convívio, de adaptação e também praticar seleção. Nós entendemos que esse sistema, que é ordenado pelo Timo, está trabalhando para que, uma vez conhecendo a si mesmo, ou seja, desenvolvendo interação, desenvolvendo presença, desenvolvendo corporeidade, dando valor aos sinais que o nosso corpo nos emite, estabelecendo uma relação de proximidade com os nossos sentires, isso nos habilite para que possamos circular em ambientes com qualidades vibracionais, com intenções de vida diferentes da nossa. Isso faz sentido para vocês? Tá? O que é que esse sistema precisa? Esse sistema precisa de uma qualidade psíquica, que se chama presença. Apresenta o estado de presença, é o estado de estar atento, principalmente consigo, o estado de estar ligado naqueles estímulos, no conteúdo do pensamento, nas emoções, os sentimentos que surgem com o brilho de um neon. Isso é que é presença, né? O que é que nesse momento está evidente? O que é que está chamando mais a minha atenção? O que é
que está desenvolvendo mais afetos em mim. Então, eu tenho que localizar isso e olhar de frente para isso. Aquilo ali tem incontáveis conteúdos que me são úteis. Aquilo ali conta de mim páginas e páginas escritas. Aquilo ali está me oferecendo sinalizações que podem facilitar muito a ordenação da minha conduta. Aquilo ali é fundamental que eu viva. E se eu exerço presença a ponto de identificar essa qualidade de sinalização, eu estou em plena maturação do meu sistema de imunidade. Porque esse sistema, esse aparelho, é um aparelho que literalmente conhece os meus conteúdos. Ele é capaz de fazer a leitura de cada qualidade minha, de cada pulsão minha, seja ela temporária, seja ela repetida, seja ela duradoura, e ajustar todo o sistema que eu sou para o experimento daquilo, para o desenvolvimento daquilo. Mas, se eu não pratico presença, a mínima presença necessária para o exercício dessa atenção, mesmo que o processo de ajuste vai acontecendo, eu não me dou conta dele e, consequentemente, não reformulo formas, pensamento, hábitos, comportamentos, posturas na vida. Eu não reformulo a maneira de me relacionar. E aí, os pontos alcançados pelo sistema imunológico vão entrando num registro de latência. E nós vamos ficando limitados na nossa habilidade da adaptação, usando a palavra adaptação no melhor dos seus sentidos. Porque fomos criados com esse dote. Se foi feito um plano, um universo, um planeta, onde convivem quantidades tão incontáveis de forma de vida, há de se acreditar que a vida, generosa como ela é, dotou a todas as espécies com as competências necessárias para a interação. Concordam com isso? Uhum. Eu acho que a divindade não ia criar, né, forças opostas no sentido da inviabilidade. Não acredito nisso. Então, todas as formas de vida são formas inteligentes. Nós também temos que abrir a cabeça a essa ideia de que se é vida, é inteligente, e existem inteligências mais complexas ou menos complexas, mas inteligência é inteligência, né? E todas as formas de vida têm algum mecanismo, não importa se ele é uni ou pluricelular, ele tem algum mecanismo que rege essa ideia de aproximação, de convívio de espaço comum e de interação. E como em todas as espécies, nós também fazemos o desenvolvimento dessa grande capacidade, dessa grande virtude. Então, nós temos que entender, nós temos que abrir a cabeça para a ideia de que existe um sistema que é capaz de ler literalmente cada conteúdo meu. Essa grande habilidade a gente atribui principalmente às células T, que são as células de imunidade geradas pelo nosso timo, que nós chamamos essas células de células guardiãs da nossa individualidade. E o que essas células fazem é filtrar, ler e filtrar cada um dos componentes de tudo aquilo com o qual a gente interage. E ela, por si só,
é capaz de desenvolver processos e metabolismos que organizem possibilidades de interação. Ela sabe ler o que faz, que estímulos, que energias são geradas pelas outras formas de vida que estão no nosso redor. Como é que a gente lida com os insetos, a que eles servem, como que a gente lida com os invisíveis, a quem eles servem. E esse é um sintoma que é um portal, né? Desculpa, um sintoma não, um sistema, que é um portal. Então, a leitura se baseia em 2 pensamentos, baseados nesse portal. Ele conta que essa porta se mantém fechada a tudo aquilo que, em cada momento, a cada momento da nossa vida, não nos afetaria com ganhos, e ela se abre para tudo e qualquer estímulo, princípio ativo ou forma de vida que possa nos oferecer códigos promotores da nossa maturação psíquica, do nosso crescimento, na organização da nossa fisiologia, a estimulação de qualidades novas, o despertar de potenciais e N outras coisas. Porque há de entender, nossas células, nosso organismo tem flora e fauna. Então, a gente já vive naturalmente com várias formas de vida e há uma relação de troca. Ao mesmo tempo que esses agentes organizam lá ambientes para a nossa fisiologia ir acontecendo, eles nos experimentam como se fôssemos o planeta deles. Então, assim, essa turma toda está muito afim de que a gente esteja muito bem organizado para funcionar. Então, o nosso sistema imunológico sabe muito bem ler caracteres de formas que são diferentes daquela nossa, porque essa nossa já os contém. E isso vai ampliando além de nós. Então, esse pensamento cria para a gente essa segunda leitura, esse segundo princípio. O princípio número 1 é que nada pode nos penetrar, a não ser que algum nível das instâncias do nosso psiquismo tenha autorizado. Esse campo é verdadeiramente promotor. Eles nos colocam dentro de uma campânula energética muito segura. Esse sistema estabelece uma referência para a minha assinatura na vida e preserva a mim e todo o meu campo. Mas é um portal, é uma porta. Então, se há penetração, se o meu corpo é, entre aspas, atingido por uma forma de vida qualquer, há de se considerar que uma instância minha já tinha praticado essa autorização. E a segunda informe é que cada agente que penetra o meu campo estará atuando na promoção de algum metabolismo necessário à minha maturação e à minha evolução. Em princípio, essa interação não acontece para matar, né? Não acontece para matar. Mas ela pode provocar uma quantidade incontável, intensidades incontáveis de processos que pode ser que não seja possível para a gente processamento completo em vida. Mas isso não quer dizer que não continuam colaborando com o nosso processo de evolução. A ideia primordial para a leitura é o seguinte: se algum bichinho
se algum princípio ativo desse universo trabalhado pelo meu sistema imunológico penetra e interfere no meu organismo, o convite partiu de mim. A autorização partiu de mim. Eles não penetram porque eu estou frágil. Eles não penetram porque eu estou sendo simplesmente invadido pela vida. Eles penetram porque eles podem me ajudar. Aí a gente tem que trabalhar com o conceito do que é ajudar, né? Muitas ajudas são literalmente compatíveis com a continuidade dessa história, outras ajudas são mais facilmente processadas quando a gente vai desenvolvendo outras lá formas, tá? Então, assim, independente de quais sejam os efeitos desses agentes, desses princípios ativos, que têm a sua atividade em nós, mediada pelo sistema imunológico, é certo que se há uma prática mais estruturada, uma prática mais organizada, do contato consigo, do reconhecimento daquilo que se experimenta, de desenvolvimento de potências ou de disposições que nos alicerçam no convívio com aquilo que são os nossos conteúdos. Se temos a disposição e praticamos a habilidade da autoaceitação em quaisquer dos estados que a gente possa viver, se a gente já pratica há mais tempo ou com frequência o estado de considerar-se e aceitar-se, eu posso garantir para vocês que existe uma coisa do nosso sistema imunológico que se chama preferir-se. Então, ele fica apto para fazer o trâmite daquela relação com aquelas formas de vida. Elas podem promover tudo que a elas é devido de promoção a nós, porque fomos nós que chamamos, sem que esse processo exija de nós uma outra forma de viver, né? Vivo ou morto. Isso pode acontecer em estado de saúde alterada, mas em estado de saúde. À medida que eu convivo comigo, o meu sistema imunitário ganha força, potência e condições para facilitar que eu faça esse processo de troca, de convívio, de interação com tudo mais. Mas, se eu pratico muito a evitação, eu reduzo as possibilidades de amadurecimento desse sistema. A leitura tem um chavão. A gente diz, evite evitar. Em quaisquer situações, evite evitar. Porque o nosso aprendizado é muito dependente desses aspectos que nos completam, que nos ajudam a perceber qualidades que temos, que criam estímulos que nos fazem acordar para essas ou aquelas funções ou aquelas competências. Nós estamos num mundo de múltiplas formas. Não é por acaso. Visíveis e invisíveis aos montes. Não é por acaso. E nós também somos um elemento que é importante para a evolução e para o desenvolvimento dessas outras formas de vida. Mas tudo isso que acontece, o pernilongo, o sapo, o elefante, qualquer coisa
que adentra o nosso campo, ou qualquer campo no qual a gente adentre, nós estamos sendo inspirados. Lembra dessa palavra lá no sistema respiratório? A gente está sendo inspirado. A gente está inspirando e a gente está sendo inspirado. A gente está sendo estimulado a uma observação maior de si. Então, na maturação desse sistema, nós precisamos literalmente, isso aos olhos da leitura, nós precisamos literalmente recobrar competências, liberdades, direitos, ciências que possibilitem que a gente fique à vontade consigo mesmo. Que possibilite que a gente pare de evitar os contatos consigo. Nós precisamos desenvolver disposições que nos encorajem a olhar para cada característica nossa, cada sentimento nosso, não importa se ele é de momento, cada estado nosso, cada tesão, cada perda de tesão, cada vontade, cada curiosidade nossa, a gente olhe para ela e permita que esses conteúdos dirijam a nossa ação. Nós precisamos parar de evitar a intimidade consigo. Para a leitura, essa habilidade da intimidade consigo é principalmente desenvolvida pela nossa pelve. E pelve e tórax complementam suas funções, né? Essa intimidade consigo, essa naturalidade no tratar de si mesmo ou das coisas que a si são devidas, vão criando ambientes para que as matrizes do nosso sistema de imunidade transcendam aquelas qualidades que elas até então praticaram. Nosso sistema de imunidade depende diretamente da autoaceitação. Depende diretamente da liberdade de viver. Se eu não puder representar, vamos negociar. Mas não contactar não é legal. Está reduzindo em nós muitas e muitas possibilidades. Cada um dos movimentos desenvolvidos pelo sistema imunológico, a cada vez que a gente pratica uma reação imune, a cada vez que a gente passa por um processo infeccioso, inflamatório, alérgico, nós estamos desenvolvendo a habilidade da compatibilidade. Cada manifestação dessa nos prepara para o processo da compatibilização. E a compatibilização não impede que a gente continue praticando seleções. Isso eu gosto, isso não gosto, isso tem a ver, isso não tem nada a ver. Isso já teve a ver, mas não tem mais. Eu já mudei de assunto, eu já alterei o plano, eu já estou no outro nível, eu já estou movido por outros interesses, eu já tenho outras curiosidades. Obrigada àquilo que a mim ajudou, que comigo viveu, que me trouxe até aqui. Valeu, mas eu estou dando um passo à frente. Essa é a intimidade, essa é a relação que nós podemos ir desenvolvendo, melhor dizendo, recuperando, porque lá atrás, com certeza, a gente vivia isso com excelência. Ao passar do tempo, a gente vai fazendo listas do que pode e o que não pode, a gente vai analisando a gente com um olhar muito crítico, a gente vai se colocando no compromisso de preencher quesitos, a gente vai adaptando àquilo que é habitual ao nosso coletivo mais próximo, a gente vai ajustando a nossa conduta para ser de uma turma,
E tudo isso vai distanciando a gente dos nossos caracteres naturais. Mas tá bom. É assim que a vida acontece para a gente, tá bom. É generoso o espaço autorizado para isso. Mas tem limites. E o limite começa quando eu não consigo conviver e olhar para características que são usuais, que estão frequentes. Quando eu vivo a escolha de me justificar ao invés de viver aquilo que está me ocupando naquele momento. Esse momento em que eu entro na justificativa, quando eu transfiro responsabilidades, quando eu não escolho a proximidade comigo, é nesse momento que eu estou alterando a minha integridade. E são as alterações da integridade, não da integridade propriamente dita, eu não me coloquei bem, né? A integridade é uma palavra de terceiro centro, ou uma palavra de pâncreas. O pâncreas cuida do desenvolvimento desta condição e desse sentir, né? Dessa condição de integridade, do senso de exclusividade, da nossa unidade, dessa ciência que somos únicos, irrepetidos, indivisíveis, disso que nós somos uma representação completa da vida. Tudo isso está dentro do conceito de integridade, do direito que eu tenho de ter as características que tenho e de desenvolvê-las, de fazê-las mais evidentes ou de me dedicar à transformação delas, do direito que me é dado, do livre-arbítrio. Tudo isso está lá no terceiro centro de força cuidando. Quando chega lá no sistema imunológico, considera-se que a matriz da integridade já está desenvolvida. E ela está desenvolvida. Só que ela depende diretamente da minha relação comigo, da minha relação com os meus sentires, com os meus valores, de quantas vezes ou quanto tempo por dia eu consigo me preferir a tudo mais. E esse é um egoísmo muito sadio. Muito sadio. Quantas vezes ao longo de um dia eu consigo me preferir frente a tudo mais? A resposta para essa pergunta é a informação que conta do grau de evolução do meu sistema de imunidade. Porque é assim. Se eu me tenho como uma coisa de importância, eu me prefiro, eu escuto, eu estou fortalecendo esse sistema. Se eu funciono com bases mais definidas pelo aquilo que vem de fora, se eu faço processos de adaptação que me excluem enquanto individualidade, se eu ofereço maiores ou melhores espaços para o outro, sou eu que estou escolhendo encapsular camadas da minha integridade, do meu valor, do meu sentir, do meu sentimento, o nome que a gente quiser dar. E aí, mas eu preciso de agentes para me ajudar a restaurar isso. Né? Eu encapsulo, mas eu vivo num lugar gerenciado por uma inteligência que chama vida, que não desiste de mim de jeito nenhum. Eu crio barreira, ela manda um agente para desbarreirar. Eu crio resistente, ela manda um agente para devolver para mim curiosidade sobre mim, maleabilidade, flexibilidade. Eu vivo para que o outro viva e ela me coloca situações
onde eu possa perceber o quanto que é importante viver, para ver se eu me resgato como elemento de importância nessa existência. A gente tem que olhar, ou com o olhar do sistema imunológico para essa vida, que ela quer continuidade, permanência. A cada espécie cabe um tempo para o seu processamento. Não é porque a gente entra em falência, é porque a gente tem lá um prazo para experimentar numa experiência, numa existência, as várias tarefas que nós trouxemos como motivadores para essa existência. E a matéria tem lá seus limites. E a gente continua vivendo depois de morto, não é assim? Só que com outra referência. Então, a gente continua vivendo. E os processos que a gente não completou aqui, a gente completa em outro sistema, em outra dimensão, ou aquilo já é para casa e a gente volta rapidinho e o trem vai continuando desse jeito. Mas o que a gente tem que entender é que esse sistema que nos abastece em termos de qualidade de saúde, em termos de saúde, e que nos abastece de competências que possibilitam a tal da interação com os universos os mais diversos, né? Com os seus componentes, que por nós é classificados do bem e do mal, ele depende que eu conviva comigo. É assim que começa. Se eu aprendo a conviver comigo, eu posso sair por aí convivendo com uma parte de coisa. Se eu não tenho possibilidade da convivência comigo, que potenciais eu tenho para o processamento das energias e das pulsões que vêm de um outro, de qualquer outro, pela terra, pelo ar, pela água, pelo toque. Se não há desenvolvimento da convivência comigo, como que essa inteligência pode ir evoluindo e desdobrando as suas possibilidades? Eu estou conseguindo passar a ideia? Né? Então, joia. Então, sim, esse movimento do sistema imunológico é a matriz para a leitura. Nós temos, dá para a gente estudar infinitas páginas sobre o sistema imunológico, em todas as suas competências biológicas, no quanto que o seu grau de funcionalidade influencia no nosso psiquismo, no nosso comportamento, da definição de formas de vida, de estilos de vida, o quanto que a sua funcionalidade interfere na nossa liberdade de gostar ou não, de querer, de salivar e de poder conviver ou encontrar. O quanto que isso influencia no estilo de vida que a gente cria para a gente. Pensar o sistema imunológico é pensar a realidade que a gente cria para nós, para os próximos de nós, em relação ao poder circular, ao poder experimentar, ao poder sentir, ao poder usufruir. Pensar em sistema imunológico é pensar em quanto a gente tem de confiança para libertar os nossos sentidos e deixar que os nossos radares e deixar que as nossas antenas também interajam com universos não palpáveis. Isso parece louco, mas isso é sensibilidade. Isso é desenvolvimento de instâncias do nosso psiquismo, que a leitura corporal chama de espiritualidade. Tem espiritualidade e tem individualidade. Na espiritualidade, no setor espiritualidade, nossas competências mais sutis. No setor identidade, autoconstrução e vivência e experimento no mundo da matéria. Quantos assuntos tem aí? Trilhões. Trilhões. Mas experimentar os nossos sentidos para alcances oitavas acima
É uma possibilidade que a gente tem, se a gente souber conviver com. É desenvolver a nossa sensibilidade, nossa espiritualidade, as nossas acuidades, é passar a ver, a ouvir, a sentir aquilo que a gente acredita que só alguns seres especiais podem desenvolver. O que um ser especial pode desenvolver, humano ou não humano, todos da sua espécie podem desenvolver. A matriz é absolutamente a mesma. O que é que faz que meia dúzia pratique ou desenvolva aquelas habilidades e outros tantos não? Primeiro, uma liberdade para a curiosidade, que nós precisamos recuperar a liberdade de ser curioso. E segundo, a obtenção de algum conhecimento, mínimo que seja, que possibilite a convivência com aquelas experiências, com aquelas emoções, com aqueles sentimentos. Isso é sistema imunitário. Nereida, qual caminho a gente desenvolve nossa sensibilidade, a sutilização das nossas competências? Desenvolve a convivência consigo. Corporifica, sente seu próprio corpo. Né? Literalmente, incorpore. Aprenda a sentir as próprias sensações. Esse trem tem um nome, é uma habilidade, chama propriocepção. Se a gente complicar demais, se chama interocepção. Mas é um sentido autorizado, está no nosso psiquismo, faz parte da nossa inteligência. A gente só precisa de espaço para desenvolver. Mas só permitindo a experiência, nós desenvolvemos as instâncias que possibilitam que a gente faça interações saudáveis, respeitosas, com oitavas elevadas da existência. É só sentindo que a gente vai desenvolvendo as competências que permitem uma atuação qualificada do nosso sistema de imunidade. Porque ele lê tudo. Ele lê tudo, as nadinhas das células linfócito T são capazes de ler tudo o que está acontecendo lá na conchinchina. E avaliar se eu posso ou não, se eu estou naquele momento preparado ou não para lidar com aquilo e como que aquilo pode me influenciar. E a partir daí o processo acontece. Mas acontece de acordo com a minha capacidade de convivência com os meus conteúdos. O quanto que eu conheço de mim. Chama autociência. Quanto que eu conheço de mim? Quanto que eu aceito das qualidades que eu tenho? Quanto que eu consegui não me evitar para mim mesmo? Então, através desse movimento, é que o sistema de imunidade vai criando os códigos que possibilitem que haja interação sem que haja contaminação. Porque dentro de uma situação epidêmica, endêmica, pandêmica, o universo, a vida aqui na Terra é uma malha etérica. Todos estamos ligados, o campo de energia é uma coisa só. Então, se tem um agente lá do outro lado do mundo, o trânsito dele até aqui é muito fácil de fazer. É energético. A gente cria lá 1000 cenários. Mas na energia, o agente pode estar em forma física, mas numa proposta universal, numa proposta, pelo menos terráquea, que é a que a gente está vivendo agora, a informação, o propósito
daquela inteligência, daquela forma de vida, daquele organismo, daquele princípio ativo, não importa o nome que a gente der. Se apareceu, está gerando informes para a vida. E se ele entra em atuação no planeta inteiro, ou só num bairro, ou só dentro de uma família, se ele aconteceu, a informação pelas vias etéricas compromete, sensibiliza, afeta. Afeta é a palavra que eu mais gosto. Afeta a todos aqueles para qual ele foi direcionado. Então, no plano mais sutil do meu sistema imunológico, ele está lendo, observando o que aquilo gera em mim, gerenciando os efeitos daquela interação, tirando dos efeitos dessa interação pilares para o desenvolvimento da minha capacidade de interação, de circulação. E eu vou seguindo na vida. Mas cada forma de vida tem um propósito específico. Tem uma matriz, tem uma ordem, tem uma intenção. E aí, todos nós, todos, que já estamos etericamente envolvidos, sensibilizados, vamos chamar de sensibilizados. Todos nós que estamos etericamente já sensibilizados com aquele assunto, veremos emoções, inquietudes, sensações pululantes dentro de nós. Se nossa relação com a gente possibilita processamento daquilo, o agente pode funcionar, ele está cumprindo a sua tarefa, sem que haja necessidade de uma turbulência biológica funcional maior. Mas, se aquele tema que ele está mobilizando, se aquela matriz que ele está incentivando, ressuscitando, espertando, está muito pouco ativa ou está em latência em mim, e eu preciso daquilo no meu desenvolvimento, ele fará influências maiores e ele pode alterar significativamente a minha fisiologia. Mas não foi o grau de agressividade do bichinho, desse princípio ativo, dessa também criação divina. Era o quanto de esforço que era necessário para que aquilo se movimentasse em mim. Consegui? Então, assim, o assunto está aí na roda, ok? O assunto está na roda. Nossos anjos da guarda, comissão superior, alguém, meu divino manifesto, diz assim: moça Nereida, agora está na hora de despertar esse assunto, que esse assunto é da humanidade. Né? Eu tenho a opção de fazer esse movimento pela minha curiosidade, pelo meu conhecimento, pela minha crença, pelo desenvolvimento da minha capacidade de conviver comigo, e fazer isso na boa. Eu tenho a possibilidade de fazer isso através de sintomas, que é o método ainda mais usual na nossa humanidade. A gente vai elaborando, racionalizando, explicando, justificando, caindo fora, transferindo responsabilidade. Mas como a vida nos ama, é generosa e nós nos amamos, nem sempre a gente concorda de deixar passar aquilo que é fundamental. E aí, para trazer a gente para o assunto de novo e promover processamentos, nossos sintomas acontecem. E nesse processo, a gente tem sempre a possibilidade também
da manifestação através de um outro agente físico. Então, a gente tem as várias bactérias, os vários micróbios, os protossuários, o piano que cai de uma janela, uma pedra que a gente tropeça, né? Sempre vai acontecer algum estímulo que vem de fora, porque na interação com o meu organismo processará transformações. Então, está na minha hora de desenvolver aquilo. A escolha é minha, do meu livre-arbítrio, da minha consciência, do meu Deus interno, pessoal, da minha inteligência maior. Temas, estímulos, assuntos, sinais, convites acontecem aos jorros, em grande quantidade. Se eu estou presente, a tal da presença que eu contei lá atrás, se eu estou presente, falo, gente, para que esse trem está acontecendo assim tão repetidamente? Que afeto é esse que de vez em quando passa? Uai, gente, por que eu estou vendo essa palavra nessa placa de outdoor? Isso é presença. Eu posso pegar a chave e fazer esse movimento com muita tranquilidade. E mesmo que eu estiver num movimento endêmico, epidêmico, da moda, né? Porque não é só através de vírus, bactérias, protozoários, fungos, né? A humanidade passa por períodos de surto de problemas de tireoide, todo mundo apresenta problema de tireoide na mesma época, de repente uma coleção imensa de gente desenvolve adoecimentos do sistema reprodutor, de repente, um tanto de gente manifesta sintomas mamários ou de pele. Não é assim que acontece? É porque pega um coletivo maior também. Esses que estão envolvidos ou que são contaminados são contaminados biologicamente. Porque, etericamente, nós estamos participando da mesma dança. A dança, Elba. Nós estamos participando da mesma dança e do mesmo movimento. Então, se eu estou com a tal da presença, que não precisa locubrar isso, assim, nossa, meditação, reflexão, que ótimo se a gente conseguir fazer. Mas nosso sistema imunitário não pede isso, não. Ele pede uma presença no aqui e agora, já está dando show isso. Por que que essa pedra apareceu no meu caminho? E a resposta do sistema imunitário é porque você precisava de um tome-tento. Aí a vida teve que fazer um universo de ações para colocar a pedra ali, aonde eu ia passar, para eu tropeçar e viver a possibilidade dessa clareza. Então, eu estou falando disso para contar que esse movimento da integração vai acontecendo mesmo, é inevitável, todos nós somos sensibilizados por essa linguagem, e tudo depende do meu estágio de maturação além da minha presença. Se eu estou presente, minimamente presente, o corpo diminui a sua necessidade de sintomas para a efetivação de metabolismos. Já que a leitura considera que todo sinal e todo sintoma é para facilitar que a gente alcance uma oitava mais elevada de si mesmo, compreenda processos, arrede dos lugares que está, modifique o ponto de vista, dê passagem para as emoções e sentimentos que a gente está vivendo. Então, se eu estou nessa prática dessa presença, pelo menos me perguntando, meu Deus, por que eu estou fazendo esse sintoma de novo? Por que ele está mantendo? Antes de fazer o movimento de suprimir para criar um estado de pseudo-saúde, também não adianta. Se eu suprimo um sintoma e eu preciso desenvolver aquela competência psíquica, sensorial, espiritual, o corpo faz outro sintoma similar que tenha uma linguagem comum, que vai mexer no mesmo departamento.
Mas, se eu tenho esse tipo de presença, se os sintomas são necessários, eles são mais brandos, mais administráveis, muitas vezes passam até desapercebidos e tal. Se eu estou precisando, se eu estou trabalhando já psiquicamente, ou se eu estou num nível legal de entendimento, ou de prática, ou de representação daquilo que é o tema do bichinho, do agente qualquer, é bastante possível que, mesmo estando no olho do furacão, mesmo estando no epicentro do processo de contágio, ou de sofrimento, ou de surgimentos de pedras do nada, eu não precise de sintomas físicos. Então, eu posso enfiar a minha mão no covil e isso não vai me afetar. Não vai me afetar porque eu não estou precisando de um agente extra estimulador. Então, eu posso colocar a mão no ninho de cobras e nenhuma delas vai me picar. Porque se me pica, é porque eu preciso. Se eu sou mordida por outro bicho, é porque eu preciso. Se o piano caiu em cima da minha cabeça, é porque eu preciso. Fui eu que construí aquela realidade e aquilo tem alguma aplicabilidade para mim. Então, só existem duas maneiras da gente lidar com esse processo. A gente lida com eles dizendo, nossa, o assunto desse momento, dessa situação, desse agente, deve ter alguma coisa a ver com esse pensamento que está reiterado em mim, com esse comportamento que está se repetindo em mim. A leitura corporal, né, que é um legado do JC, a leitura corporal, ela oferece um gabarito, ela oferece um modelo, uma base para a tradução dessas manifestações físicas e psíquicas humanas, e o JC foi muito generoso e é muito generoso na oferta desses informes. Então, é um facilitador. Mas a leitura corporal considera que todos nós sabemos tudo isso e muito mais, nos níveis do nosso inconsciente e no nosso pensamento. Aquilo ali é uma coisa documentada, registrada, que a gente encontrou lá alguns símbolos para poder explicar, para ajudar o nosso mental, que é mais raso um bocadinho, que precisa do conceito. Essa é a nossa realidade, tá? Mas, embora eu não tenha o conhecimento de nenhum código, de nenhum conjunto de representações ou de traduções, eu sei. E essa coisa que eu sei, ela vai acontecer, vai se manifestar de infinitas formas. Até uma placa de outdoor, uma palavra que alguém grita, um nome de um remédio, uma coisa que me chama atenção, um filme que eu assisto, uma música. Nós somos uma unidade. Então, todo mundo trabalha a nosso favor. E nós podemos trabalhar a favor para todo mundo. Ok? Então, se eu tiver essa presença de me ocupar com aquilo que aconteceu pela terceira vez que o estímulo chega, eu desencadeio esse processo com base nos meus próprios mecanismos. Se essa presença está sendo menos praticada do que é devido, eu preciso de um chamamento maior. Quando, para que esse estímulo aconteça, eu preciso da intervenção de um agente qualquer externo, o meu sistema imunológico é que define qual que é o melhor agente e abre as portas para que ele venha fazer em mim o serviço. Se eu mobilizei em mim emoções e sentimentos,
o serviço prestado pelo agente precisa de metabolismos moderados. Se eu estou muito distante de mim, ou se eu não consigo lidar com os efeitos dessa reescrita orgânica, o sofrimento é muito maior. E eu nem preciso enfiar a mão no ninho de cobra. O veneno vai chegar em mim por via aérea. Porque era aquele o elemento que eu precisava. Era aquele o estímulo que poderia, que pode, não é poderia, não, é pode. É aquele o estímulo que pode facilitar um despertar, uma libertação, um alcance de uma qualidade minha, que pode me colocar com a curiosidade mais livre, me arredar do lugar que eu estou, deixar que eu olhe para outra coisa. E aí o meu corpo atrai, né? Tá desculpa, deixa eu só ver aqui. Ai, não vou conseguir achar agora, desculpa. Mas eu não vou conseguir localizar quem. Sinaliza aí para mim, perguntou sobre a abelha. Se uma picada de abelha é bom. Toda picada é boa, né? Dói a beça, cria uma confusão danada, mas oferece para nós substratos e substâncias e estímulos e motivações que nos são úteis, As abelhas são seres muito, muito especiais. São seres muito inteligentes, são seres que têm uma noção de coletividade impressionantemente desenvolvida. Do que é senso de coletividade, do que é exercício com tranquilidade das condições, das distribuições hierárquicas. São indivíduos, abelhas, que conhecem sobre a importância que se tem, independente do lugar que se ocupa. Então, nós temos que aprender muito com a forma de vida das abelhas. Então, pode ser que o meu interno, que minha inteligência tenha entendido que para qualificar a minha relação como partícipe, para desenvolver melhores ou mais potentes qualidades para o meu senso de coletividade, o caminho mais curto e eficiente seria a picada de abelha. E aí o meu sistema de imunidade cata uma competente e a convida a vir até mim. Faz sentido? Isso acontece com influenza, isso acontece com todos. Se o estímulo chegou e encontrou um cenário propício, eu estou habituada a conviver comigo, eu não evito tanto, o processamento é muito mais fácil. Aquela picada vai gerar lá os seus efeitos naturais, porque são outros substratos, são outras substâncias, o meu organismo precisa ler aquilo, conhecer aquilo, reagir àquilo, mas a curto prazo aquilo se resolve, né? Se eu não consigo muita convivência comigo, aquele processo é mais complicado e mais demorado. E se eu estou muito resistente à lida com aquela vibração, eu caracterizo uma resposta alérgica. E assim vai, gente. Mas o que eu quero contar para vocês, assim, que aos olhos da leitura, o bichinho é menos nocivo para nós do que o nosso vício de evitar a si mesmo. E é isso que eu estou querendo contar para vocês. Assim. O nosso vício de evitar a si mesmo, o nosso vício de justificar, o nosso hábito de começar a observação e a consideração
pelo de fora, a ideia de que nós somos consequências, todas essas formas de pensamento que colocam o mundo externo a mim com mais importância e poder sobre mim do que eu mesma, todos esses pensamentos dificultam o desenvolvimento dessa habilidade. Porque quando a gente recebe a substância, o substrato, o produto criado a partir de uma dessas formas de vida, quando a gente é inoculado, né? A gente está dando uma chance de haver troca de conhecimento daqueles organismos. A gente está dando um para-casa para o nosso sistema de imunidade para que ele aprenda sobre os caracteres daquela forma de vida e desenvolva formas de interação entre o meu organismo e aqueles organismos. Se a gente conseguir considerar que cada célula nossa tem pelo menos 9 formas micro-orgânicas que são habitantes naturais, olha a nossa eficiência para fazer esse processo de tração. Isso é provado. Cada célula nossa tem como agentes facilitadores da sua funcionalidade pelo menos 9 formas de vida diferentes. 9 assinaturas de DNA trabalhando para o nosso DNA. E a gente tem a flora, tem bactéria, tem tudo, gente, é show! É muito legal, a gente pode aprender a viver melhor com isso. Mas nós precisamos reduzir ao máximo as condições criadas pela ideia de que eu sou impotente frente a essas forças. Eu tenho que reduzir ao máximo a ideia de que eu tenho que me defender ao invés de me colocar disponível para conhecer. Não quer dizer que eu vou lá e coloco a minha mão na boca do leão. Tá? Isso não quer dizer que eu vou lá me expor a qualquer situação, e eu poderia descrever isso com 1 milhão de formas. Mas isso quer dizer que eu preciso saber que essas formas de vida sempre participaram do contexto do qual eu pertenço. Sempre participaram, sempre estiveram. Nas suas formas, como se representam nos surtos, através de formas assemelhadas, parentescas, sempre estiveram. Então, há condições de desenvolver possibilidades. Há condições de fortalecer o nosso sistema imunológico com medicamentos, com recursos. Há infinitas possibilidades. Mas a mais importante, aos olhos da leitura, é o desenvolvimento da capacidade de convivência consigo. Precisamos perder o medo das nossas sensações. Precisamos reduzir os limites que damos para a nossa sensorialidade. Precisamos dar mais tempo para o nosso organismo para que ele possa mostrar as suas competências e os seus poderes antes ou enquanto a gente desenvolve outros recursos. Nada contra os recursos, são todos, sem exceção, sagrados. A nossa maneira de utilizá-los é que, de vez em quando, quase sempre, nos atrapalha. Porque a gente usa de maneira a inibir a funcionalidade do nosso organismo. A gente não dá tempo para o organismo contar para a gente como é que ele está vivendo aquilo. A gente considera fragilidade e se coloca vulnerável.
essas coisas todas que a gente faz. Que valeu, tá bom. Nos trouxe até aqui. Amém. Só que nós estamos num estágio onde a gente pode avançar mais ainda. A gente pode avançar. A gente pode desenvolver práticas, aquelas que nos atraírem, para que haja contato com o próprio corpo, espaço para senti-lo, descoberta das suas potencialidades. A gente precisa respeitar a nossa transpiração, a gente precisa respeitar a nossa respiração, a gente tem que ir desenvolvendo outros modelos de transpirar, de respirar, de posicionar, mas com conhecimento do que nos é natural. Não podemos continuar impondo, porque isso reduz nossa imunidade. E olha que isso é uma qualidade muito potente. Abrange outras dimensões. Falando assim, é suficiente? Se abrange outras dimensões, quanto que a gente pode processar? Mas fica faltando uma questão muito especial, que é lembrar dos nossos sentidos. Temos muitos sentidos. Então, a gente tem que sentir. O corpo tem que mexer. Os formigamentos têm que acontecer. Uma dorzinha aqui, uma dor acolá. Não é para ficar sem atendimento e sem cuidado, mas é para admitir. A sugestão é essa, é admitir que se está vivendo. Aí eu vou procurar a melhor forma, o caminho que substancia a minha crença. 800 trilhões de caminhos existem, todos abençoados. A melhor forma de lidar com aquilo em termos terapêuticos. Mas essa competência, essa de conseguir sentir, é só nós que fazemos. É uma escolha, é um arbítrio. Ontem eu estava dizendo para um grupo assim, desse 1 nanosegundo, quando o corpo estiver sofrendo, quando ele tiver numa reação alérgica, quando for o que for, 1 nanosegundo, fala oba. Agora, depois que você fala o oba, que você agradeceu aquela manifestação física, que ela está te curando de alguma coisa, a gente pode escabelar. Aí a gente vai cuidar do jeito que quiser, pelo caminho que for, mas acolhe, diz o oba. Porque não é para diminuir, é sempre para fazer crescer. Todo sintoma faz crescer. Não é uma ode à manutenção da dor, nada disso. A gente trabalha pelo prazer do corpo. Mas se fala do sistema imunitário, que tanto tem a ver com essas manifestações endêmicas, pandêmicas, alérgicas, autoimunes, tanto tem a ver com isso, que são as esferas mais diretamente ligadas ao nosso sistema de imunidade, mas nós temos que lembrar que o sistema de imunidade também é afeto, é emoção, é sensibilidade, é empatia. Como dar liberdade para a empatia sem um sistema imunitário mais ou menos desenvolvido? Como que eu vou permitir meu corpo, meu conjunto sentir uma experiência externa se eu não estiver considerando a vivência minha de um estado de integridade? Então, o sistema de imunidade é desenvolvimento de psiquismo, de empatia, de sensibilidade, de mediunismo, de pensamentos funcionais os mais diversos, de transcendência. Mas transcender com segurança é preciso porte do próprio corpo.
transcender com segurança, com proveito, podendo trazer para o nosso dia a dia esse usual, que foi o cenário que nos atraiu para a vida. Então, não pode ser desconsiderado? Porque esse arroz com feijão é o cenário que nos atraiu para a vida. Olha meu dedinho. A gente tem que validar isso, gente. Parar de achar que tem que ir para um lugar, para outro lugar, para outro lugar, para poder ser feliz. Não, lá é só um meio, não é o único. E se for considerado o único, eu estou muito afastado de mim. Esse é o cenário que me atraiu para a vida. Que pegou lá meu espírito e falou, ó, é ali que eu quero estar. É sagrado, é divino. Vamos parar de colocar defeito. Vamos parar de julgar. Esse cenário e esse corpo. Esse corpo. Porque se eu não estiver seguro no corpo, como é que eu vou desenvolver mediunismo? Como é que eu vou elevar os meus sentidos oitavas acima? Como é que eu vou me permitir transcender? Transcender sem corpo físico. Estando aqui, está incompleto. E para eu transcender, eu preciso do meu sistema de imunidade funcionando. Então, nós não estamos falando só de autoimunes, nós não estamos falando só de alergias, nós não estamos falando só de antígenos. Nós estamos falando de uma composição psíquica, biopsiquismo. É isso que nós somos. Um biopsiquismo. Que constitui uma única vida. E a célula que nós somos é uma célula fundamental. Ela tem que se conhecer, ela tem que administrar exatamente, perfeitamente, com segurança, cada uma das atividades que a ela é devida, porque ela constitui um tecido. E ela cuida direitinho lá das organelas dela e sabe o jeito certo de fazer, porque deu uma bagunçadinha e a gente bagunça tudo também. Foi a hora que aconteceu alguma desatenção. Então, as leituras as mais diversas que a gente poder fazer em relação ao sistema de imunidade, eu quero que a gente se lembre disso. Transcende o biológico. É etérico, é sutil, é metafísico, é amplo. Eu tenho imunidade emocional? Eu estou dando conta de conviver com as minhas emoções, meus sentimentos, meus afetos? Eu consigo minimamente administrá-los antes de entrar no desespero ou me condenar por estar vivendo? Olha o quanto que a gente condena nossos afetos, gente. Não pode viver isso, não pode viver aquilo, não é certo, Deus não ajuda, Deus não permite, a religião não deixa. Veja se a gente é condicionado desse jeito. E eu queria chegar nessa questão, porque literalmente a leitura entende. JC pensa que uma das principais razões dos agudos do nosso sistema de imunidade é para reduzir em nós a nossa disposição para o condicionamento ou a generalização. Então, quanto mais eu aceito os condicionamentos, quanto mais eu me assemelho aos caracteres da turma que eu elejo, quanto mais eu me distancio dos meus caracteres, porque é esquisito ser diferente, e eu preciso me sentir pertencente, que são pensamentos também que a gente tem que vencer. Todo mundo é diferente, todo mundo é único.
A gente gasta mais energia tentando ser igual do que precisa, né, do que ganha de energia, permitindo as nossas especificidades. Mas o que eu quero chegar é que uma das principais razões que baixa o nosso sistema imunológico, que não deixa que ele mostre todas as suas potências, é o fato de admitirmos condicionamentos, generalizações e o fato da gente incorporar comportamentos, crenças, valores, hábitos que sabidamente são mais compatíveis com o outro do que comigo. Mas, para garantir pertencimento, eu prefiro adotar. Cheguei no tema para finalizar nossa prosa inicial sobre o sistema imunitário. Ele funciona de mãos dadas com o desenvolvimento da habilidade de pertencer. E, grata Zuleila, e o pertencimento, o senso de pertencimento, só consegue matrizes eficientes para se desenvolver quando eu sei e nutro a ideia de que, primariamente, eu pertenço a mim. Pronto, eu pertenço a mim. Integridade, autenticidade, fluidez, capacidade de troca, disponibilidade para a soma, poucos preconceitos. Esse é o grande problema do condicionamento, que talvez seja o agente mais agressivo para o sistema imunológico, o condicionamento. Ele é que vai fazer lá as dimensões, as medidas desse processo. Então, nós temos como matriz dos condicionamentos a criação, a incitação de preconceitos. Quaisquer preconceitos. Preconceitos raciais, mas preconceitos em relação a hábitos, a dietas, a formas de vestir, a estilos de vida, a sentimentos, a escolhas. Gente, a gente cria muito preconceito. Fica pensando, não, preconceito racial eu não tenho. De jeito nenhum, não tem preconceito nenhum. Mas olha, eu não posso entender como é que alguém se veste vermelho. É um absurdo alguém vestir de vermelho. Não é preconceito isso? É crítico isso? Nossa, não posso compreender que alguém fume, beba. Se fume e bebe, não deve ser bom. Porque no meu valor não se deve fumar nem beber. Hã? Ou anda ou não anda, ou faz ginástica ou não faz ginástica, ou come carne ou não come carne, ou estuda a Bíblia ou não estuda a Bíblia. Gente, isso é do universo de cada um. E se eu combato, se eu reduzo a importância daquilo, isso é preconceito. Não é preconceito, segundo o conceito, mas é preconceito. Porque a gente está condenando. E a condenação acontece a partir de nós mesmos. Não é a vida que condena. Não tem Deus ou deuses que condenam. É a gente que condena.
E aí a gente condena para se sentir pertencendo. E para pertencer, a gente perde a integridade. Hã? Olha a confusão que a gente cria. Então, a gente vai ganhando imunidade. A Ju vai colocar aí para vocês, ou já colocou, algumas receitas, tá? Algumas receitas que oferecem... Não são receitas, a leitura corporal não chama de receita, chama de recurso, né? São recursos que congregam elementos que oferecem para nós substratos de fortalecimento do sistema de imunidade, no sentido biológico, sim, mas principalmente nesse biopsiquismo da imunidade, que envolve afetos, envolve sensibilidades. Com certeza absoluta, nós temos que considerar que quanto mais reativo, quanto mais rapidamente eu coloco obstáculos a experiências, quanto mais os preconceitos que eu tenho, que não recebem os nomes de preconceitos, me afastam de coisas, porque preconceito é um julgamento sem experimento, não é isso, preconceito? Né? Eu julgo sem conhecer. Alguém contou que aquilo é alguma coisa e eu crio um preconceito. Né? Giló é amargo. Comer manga faz mal para não sei o quê. É um preconceito. E claro que não é assim, depende da circunstância, tudo depende da circunstância. Mas quanto eu menos me permito convivência, quanto mais eu reajo e empurro, menos eu me sinto pertencer. Menos eu sinto que eu tenho um lugar. Menos eu percebo que eu posso ficar à vontade. Então, mais vulnerável eu estou. E é o biopsiquismo que está vulnerável. Consegui passar a ideia? Então, vocês têm aí algumas sugestões, acho que 4 ou 5, tá? 4 ou 5 receitas ou informações, recursos, como a gente chama, eu achei aqui, já está, que podem ajudar dentro desse contexto. Não esqueçam, gente, não esqueçam. Nós somos uma unidade. Célula conta tudo para outra célula e para as trilhões das outras células. Tá? É 24 horas por dia à velocidade da luz. Não adianta eu dizer que eu não estou vivendo. Quando eu vivo, o organismo inteiro sabe. E eu preciso me dar um tempo para conhecer aquilo, saber do que se trata, para a minha resposta ser construída. Mas essa habilidade só pode acontecer quando eu não estou primariamente protegida pela justificação. Isso aconteceu porque toda vez que eu como bolo dá isso. Uhum. Claro que não é isso, gente. A substância lá do bolo é outro presente, é outro processo, outro princípio ativo. Ver se um trem bom feito bolo, se meu organismo vai querer. Só que aqui os elementos ali estão estimulando para mim alguma coisa que eu preciso cuidar. Então eu fecho essa minha fala dizendo o seguinte: lembra dessas palavrinhas para a gente trabalhar e fortalecer nosso sistema de imunidade? A gente melhor aproveitar esse momento pandêmico. Não está acontecendo para morrer trocentos. Está acontecendo para salvar a humanidade de milhares de milhares. De milhares de milhares.
E no pensamento da leitura, segundo a visão de JC, meu mestre, nosso mestre, é preciso a gente entender isso. Integridade, imunidade evoluem da autoaceitação, evoluem da autoconsideração, evoluem da capacidade da convivência. Eu vou repetir isso pela 20ª vez, mas não tem jeito. Eu tenho que dar tempo para mim. Eu tenho que falar um oba por um nanosegundo para eu ver o que está acontecendo e admitir que eu estou sentindo. Eu tenho que permitir que meu corpo responda primariamente com os potenciais que ele tem. Eu tenho que querer não estar condicionada. Eu preciso parar de temer o pertencer ou não pertencer. Eu pertenço. Não tem ninguém solto aqui. Ninguém solto. Eu pertenço à vida e a mim. Eu sou parte de um grande sistema. Eu me completo com o outro. Eu me completo com o outro. Mas eu não preciso associar a ideia de pertencer à condição de ter o outro. O outro é para me completar, é para me somar, é para me interagir, blá, blá, blá. Mas eu pertenço a mim. Então, vamos pensar isso. Vamos rever as angústias que a gente experimenta em relação à condição de pertencente ou não, de partícipe ou não. Vamos admitir que somos seres em constante mutação, que é impossível manter sentimentos únicos, vontades únicas, intenções únicas. Praticar a nossa maleabilidade, a nossa mutabilidade, a nossa variabilidade é praticar e desenvolver saúde. Nós somos várias versões e as nossas versões vão se alternando. Vamos conhecer cada uma delas, gente. Vamos parar de controlar e condicionar a nossa atuação. Não, não mais. A humanidade já cresceu muito, ela já está muito mais próxima do divino dela. Há uma inteligência que nos dá garantia, que nos protege aqui dentro. Nós não vamos nos perder. Mas a gente precisa dar tempo para a gente existir. Para a gente existir. E não para o ideal se manifestar. Então, meu convite é esse. Exista um pouco mais para você e leve o seu sistema de imunidade ao auge da eficiência. É isso, gente. Fez sentido? Fez sim.